Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, que coordena os trabalhos nesse expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos ainda presentes nas galerias, que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputada Tia Ju, eu queria, em primeiro lugar, antes de entrar no assunto que preparei, fazer uma breve menção à dificuldade que tive na manhã de hoje de participar simultaneamente de duas importantes audiências públicas, não é? A já tradicional audiência da quarta-feira, há vários anos aqui nesta casa, da Comissão de Educação, tratando hoje especificamente das questões relativas ao orçamento de 2016, no tocante à educação básica. E, ao mesmo tempo, na nossa comissão, presidida por Vossa Excelência, da criança, do adolescente e do idoso, em que se tratou da problemática situação referente à eleição para os conselhos tutelares no município do Rio de Janeiro, mas também em municípios outros que também tiveram as suas eleições vergonhosamente canceladas, suspensas, anuladas, enfim. E sobre esse segundo tempo, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela condução da audiência. Eu não participei apenas de parte da audiência, uma parte pequena, mas percebi que havia uma certa agitação, uma certa efervescência nos debates, e Vossa Excelência conduziu nos momentos em que eu participei com muita tranquilidade. Mas, de fato, havia razão para a efervescência, porque com a anulação do último pleito, é preciso que se tomem todos os cuidados minuciosamente tomados, enfim, para que a gente não tenha outro problema na eleição marcada para o dia 6 de dezembro, não é isso? Inclusive, eu percebi, nos momentos de que participei da audiência, já perto de 13h, que os presentes tinham ainda muitas dúvidas, deputado Conde Bittencourt, muitas dúvidas sobre os critérios que vão presidir o processo eleitoral. Isso é rudimentar. É preciso que haja um edital aprovado pela instância competente, salvo engano, que é o CMDCA, né? Esse edital tem que ter publicidade, com boa antecedência em relação ao pleito. Então eu percebi a necessidade de Vossa Excelência prontamente se manifestou nessa direção, que haja uma nova audiência para que a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj possa fazer uma espécie de checagem, uma auditagem, por assim dizer, neste edital, porque é a partir daí que tudo decorre. Eu não gostei do que eu ouvi, por exemplo, de um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que me falou: olha, mas a gente tem um edital e depois nós vamos fazendo regulamentações pontuais. Isso dá confusão. Tem que ter um único instrumento que reúna o conjunto de critérios que vão presidir o processo de escolha de conselheiros e conselheiras. Do contrário, vai ficar uma pulverização de normativas. Isso certamente vai gerar confusão. Eu quero aqui dizer que se trata da eleição de cidadãos, cidadãs que terão a missão de zelar pelos direitos da infância e da adolescência nesse município e nesse estado. Portanto, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela condução e dizer que é muito importante essa próxima audiência. Ouço com atenção o deputado Conde Bittencourt. Deputado Valdec, eu queria apenas fazer uma sugestão a Vossa Excelência e a deputada Tia Ju. Esse tema é um tema importante. Muito. Comentava com o deputado Dr. Giulianelli, eu de muito me preocupo com esse modelo de escolha que se dá para conselheiros tutelares. Eu também. Eu acho que é um bom tema. Eu não sou da comissão, mas estou aqui provocando a querida presidente, deputada Tia Ju, com Vossa Excelência, que tem essa sensibilidade. Eu acho que é um bom tema para a comissão abrir o debate. Excelente. Chamando Excelente. Outras instâncias públicas. Nós temos, deputada Tia Ju, deputado Valdec, que encontraram um outro modelo para essa eleição de conselheiros tutelares. Porque a minha percepção, não participo mesmo, mas a minha percepção é que viraram eleições convencionais, com influências partidárias, de grupos políticos, desfocando completamente o que pensou o ECA, né, e o que se espera nesse conjunto de ações de proteção à criança, ao adolescente, ou seja, a política de juventude. Então seria um bom tema. Eu faço aqui a provocação a Vossa Excelência e a Presidente para abrir de forma mais efetiva esse debate, essa reflexão, e quem sabe a Assembleia
poder dar uma boa contribuição até ao legislador federal com relação a esse modelo. O que tenho visto, deputado Waldeck, não me agrada. Claro, temos exceções, vamos respeitar pessoas preparadas, mas o que eu tenho visto na rua, no momento de escolha de conselheiros tutelares, está parecendo uma eleição convencional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Conde Bittencourt. Tenho a mesma sensibilidade que Vossa Excelência em relação a esse processo. De minha parte, acolho de forma plena esta provocação. Eu acho que, no mínimo, esse processo precisa ser fortemente repensado, se não completamente repensado, porque muitas vezes o que me parece em muitos lugares, não quero aqui citar municípios específicos, parece até que a eleição para conselheiro tutelar é uma espécie de prévia, de preparação de eleição de vereador, o que desfoca, como disse Vossa Excelência, uso o mesmo verbo, desfoca totalmente o sentido, né, do que imaginou o legislador federal e o sentido que se espera de um processo em que o Conselho Tutelar tenha representatividade na luta, na causa, em torno do tema do direito da criança e do adolescente. Portanto, eu acho uma provocação necessária, válida, da ordem do dia. E aí a gente podemos, quem sabe um dia, fazermos até uma reunião conjunta das comissões, enfim, aprofundar a matéria. E a Assembleia não pode legislar para isso, assim, na esfera federal, mas pode oferecer uma substancial contribuição ao Congresso Nacional nesse sentido. Mas, deputado Tiaju, eu queria ainda usar o tempo que me resta para tratar das questões relacionadas, na linha do que falou o deputado Dr. Giulianelli, que é um membro muito ativo, muito participativo da nossa Comissão de Educação, sobre a audiência que tivemos hoje. Eu também colhi várias preocupações e não vou entrar aqui em muitos detalhes. Eu queria abordar 3 grandes questões. Deputado Tio Carlos, que é um outro membro muito ativo e hoje estava numa trincheira com a deputada Tiaju na Comissão da Infância e do Adolescente e, portanto, não esteve conosco, excepcionalmente. Em primeiro lugar, de novo, bato na tecla, já batido aqui pelos 2 deputados que me antecederam, das terceirizações, cantadas em prosa e verso no passado como uma espécie de solução mágica para resolver problemas de pessoal nas escolas, para limpeza, para portaria, para fornecimento de alimentação aos estudantes, aos educandos, e isso seria símbolo de eficiência, seria símbolo de economicidade, seria símbolo, enfim, da melhoria na qualidade de funcionamento da escola. Pois bem, o que vemos é o contrário. O que vemos é o contrário, é exatamente o oposto, né? Há interrupções constantes nesses serviços prestados por empresas terceirizadas, e é bom lembrar, em boa parte, em função também da ausência de pagamentos, de repassos feitos pelo Estado. Então é mais ou menos assim, o Estado não opera mais diretamente o serviço, porque entendeu que era melhor fazê-lo através de uma terceira pessoa, jurídica, naturalmente, né? Ele contrata essa terceira pessoa mediante processo licitatório, essa empresa entra no circuito, começa a funcionar, o Estado não repassa o dinheiro correspondente à prestação de serviço, e a empresa, dependendo do porte da empresa, não tem capital de giro para isso se sustentando sem os repasses do governo do Estado, e aí gera a situação que acontece toda hora, não apenas na educação básica, que hoje a audiência foi sobre a educação básica, mas, deputado Tio Carlos, a UERJ enfrenta esse mesmo problema em relação a alguns serviços terceirizados. E aí, não adianta, com toda a atenção e com toda a presteza, o representante da Secretaria de Educação tentar explicar na seguinte linha: mas a gente tem que entender que algumas empresas, em função do seu porte, não podem arcar com essa despesa. Enfim, mas olha, o Estado não pode contar com isso a priori. Assim até mencionou na audiência o deputado Paulo Ramos. O Estado não pode contar com isso a priori. O serviço tem que ser prestado. Tem trabalhadores que não estão recebendo seus salários. No Sul Fluminense é um caso crônico. Eu tive informações recentes corroborando as do deputado Dr. Giulianelli, que também em Barra Mansa a situação é a mesma. Então, e além disso, a comunidade escolar padece da ausência de serviços que são indispensáveis ao bom funcionamento da escola. Brevemente, o segundo ponto, em resumo, que eu quero, além das terceirizações, eu quero abordar o segundo ponto relativo à avaliação. Não é avaliação. O Estado pratica mecanismos de avaliação externa à escola para aferir, para dimensionar o rendimento dos seus alunos. Eu não acho um mal em si que a gente possa ter
avaliações feitas pela Secretaria de Educação, pelo gestor do sistema de ensino, que eu acho que é até sua responsabilidade desenvolver mecanismos de avaliação que possam permitir uma noção, uma certa dimensão da qualidade da escola. Entretanto, a minha contrariedade é sobre o atrelamento desses mecanismos de avaliação com o pagamento de bônus, com o pagamento de prêmios, com o pagamento de gratificações aos profissionais da educação. Os profissionais têm que ter carreira organizada, valorizada e respeitada. Avaliação não existe, processo de avaliação em educação não existe para distribuir prêmios, existe para que o sistema possa se conhecer melhor. Avaliação é processo de conhecimento. Você avalia um sistema educacional, você avalia uma escola, você avalia um projeto e a partir da avaliação você reúne mais informações para intervir e aprimorar aquele sistema e não para distribuir bônus. Portanto, eu queria aqui também me contrapor a essa ideia de que a avaliação existe principalmente para bonificar escolas e profissionais. Não, a avaliação tem que ser feita de maneira dialógica com a escola e seus profissionais, ajudando a construir a metodologia de avaliação para que o sistema se conheça melhor e, em se conhecendo melhor, possa potencializar o que vai bem e possa corrigir rotas e rumos em relação àquilo que vai mal. Deputado Dr. Giulianelli. Só complementando uma fala na comissão do deputado Paulo Ramos, que quando o Estado contrata e não paga, muitas vezes inicia aí uma das causas do superfaturamento. As empresas, sabendo que não vão receber no tempo hábil, já botam o serviço com um preço muito mais alto. Pois é. Então é deletéria também por esse lado. Concluindo, deputado Tiaju, já estourou o meu tempo, apenas o último ponto e depois eu falo amanhã com mais vagar sobre ele. Mas eu tenho dúvidas, ou melhor, tenho sérios questionamentos, deputado Tio Carlos, se o Estado, que tem uma rede com 1.290 escolas, desenvolve um programa tido como de excelência, e aqui não faço pouco caso dos esforços que são feitos em relação a esse programa, para atender a 100 escolas que seriam espaços de excelência, seriam escolas diferenciadas. Eu me pergunto se não seria melhor que toda a rede fosse razoável, fosse regular e pouco a pouco fosse melhorando. De que vale para o Estado do Rio de Janeiro ter 90, 100 escolas funcionando bem ou muito bem e o conjunto da rede, as outras 1.000 e poucas, quase abandonadas à própria sorte. Portanto, eu quero aqui repensar a lógica. Isso não depende do secretário de Educação especificamente, nem de sua equipe. São as diretrizes gerais fixadas pelo governo do Estado. Eu tenho dúvidas, ou melhor, eu discordo, mais do que tenho dúvidas, que é melhor tratar muito bem 100 e deixar as outras 1.000 maltratadas. É melhor que todas sejam, pelo menos, razoáveis, funcionem com dignidade e progressivamente o sistema vá se qualificando e vá se aprimorando de maneira universal. É o meu ponto de vista. Obrigado, presidenta.